Glória a Deus. Vamos ministrar agora a palavra do Senhor, nosso Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, e diz assim a palavra de Deus: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Versículo 24 diz assim: A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós o adoramos, o exaltamos, Pai querido, e glorificamos o Teu nome e o bendizemos, porque sabemos que somente o Senhor é digno de louvor e adoração, porque sabemos que essa palavra é Tua. Então nós pedimos que Teu Santo Espírito fale agora aos meus ouvidos, fale ao meu coração e que eu transmita aquilo que vem de Ti, porque a Tua palavra, ela é a verdade, por ela nós somos santificados e por ela somos transformados e por ela nós somos edificados. Então, Deus Todo-Poderoso, venha falar através do seu Filho agora neste momento, que os meus ouvidos ouçam somente a Tua voz, Pai querido, que minha inteligência agora, Pai querido, seja sucumbida ao poder do Teu Santo Espírito, porque é a palavra viva, é a palavra de Deus que vai ser ministrada e não a sabedoria humana. Então eu Te exalto e glorifico o nome daquele que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder e as ações de graças a Ti, Jesus, a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, e a Ti, Espírito do Senhor, Espírito Santo. Nós Te amamos. Vem falar conosco nesta noite. Amém e amém. Bom, eu vou ler 2 versículos desse mesmo texto que eu acabei de ler, que eles se complementam, né? Que é o versículo 10, que diz: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E diz: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois ele diz, no versículo 13: Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, ele diz finalmente, depois de terem feito tudo. E o que seria isto? O apóstolo Paulo, ele começa o livro de Efésios ali, né, nos ensinando sobre a graça, a salvação vem pela graça, dizendo para nós que, né, nos lugares celestiais nós somos assentados com Cristo Jesus. E ele também diz aqui no livro de Efésios, né, que nós devemos ter o próximo como mais importante, né, porque ele estava falando ali para cristãos que eram judeus e cristãos não judeus, e cada um julgava a maneira correta de agir. Mas Deus, através de Paulo, diz que o mais importante era o próximo. O mais importante era prezar para que o seu irmão pudesse obter a salvação.
Então, nós aprendemos diversas coisas com o apóstolo Paulo. Ele também diz, né, que todas as coisas eram convergidas a Cristo, ou seja, tudo que existe veio de Cristo, foi feito por Cristo, é através de Cristo. A salvação é através de Cristo, foi através do seu sacrifício na cruz que veio a salvação. A palavra do Senhor também diz, né, que nós não devemos andar como andávamos antes. Né? Devemos ter uma nova cultura, e essa cultura tem que ser a do reino. Como que é a cultura do reino? Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, ser corajoso como Jesus era corajoso, ousado como Jesus era ousado, declarar a palavra de Deus com autoridade como Jesus declarava a palavra de Deus com autoridade. Anunciar o reino de Deus através do amor, através da pregação do amor, dizendo que o reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos que o reino de Deus é chegado a vós, assim como Jesus o fez, anunciando o seu evangelho, mostrando o caminho da salvação, e esse caminho é Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo estava anunciando para o povo de Éfeso, quando ele diz, convergindo todas as coisas a Jesus. A cura, a libertação, a salvação, a transformação do caráter, a renovação da mente, isso tudo só acontece através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre família, sobre os cuidados que um pai deve ter com seus filhos, os pais devem ter com seus filhos, o cuidado da esposa para com seu marido e do seu marido para com sua esposa, o cuidado do seu patrão e dos seus senhorios, daqueles que trabalham para o seu patrão, seus empregados. O apóstolo Paulo ele começa a orientar o povo como que é a rotina com Deus e com a sociedade. Isso numa carta. Ele começa a orientar como deveria ser a vida de uma sociedade inteira que vivia em Cristo Jesus. E nós devemos entender que essa carta que foi destinada ao povo de Éfeso, ela se enquadra nas nossas vidas. Existe ali, o apóstolo Paulo fala sobre conceitos morais, né? A transformação do caráter do homem em meio a uma sociedade, a transformação que só pode ser feita através do Espírito Santo de Deus, que ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que aí já é uma questão espiritual. A nossa alegria não está ligada nas coisas aqui da terra, mas na comunhão com o Pai, na comunhão com o Santo Espírito do Senhor. E o apóstolo Paulo ele traz esse monte de informações para o povo da igreja de Éfeso. E depois ele diz, olha, depois de terem feito tudo o quê? Vivido tudo aquilo que ele anunciou nos capítulos anteriores. Buscou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não achando que devia se gloriar disso, né? Porque ele diz que a graça, pois pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação vem através de Jesus Cristo. Então você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você entende que todas as coisas vêm dele, que as bênçãos que estão relacionadas à sua vida veio das mãos do seu Senhor. Entende que tudo que passamos e vivemos vamos vencer e triunfar em nome de Cristo. Que as lutas, quando elas vêm, elas nos fortalecem quando nós estamos em Cristo. E nós temos que entender isso. Finalmente, depois de ter feito tudo, você tem zelado agora pela sua família, você tem cuidado da sua família, tem tratado ela como algo importante, não tem desprezado a sua esposa, não tem desprezado os seus filhos, não tem desprezado o seu patrão, o seu emprego. Você tem agido a sua ética moral, ela tem sido aplicável da mesma forma que Jesus vivia. Depois que você fazer tudo isso, você vai poder começar a viver o poder de Deus. Para viver o poder de Deus, eu tenho que andar da mesma maneira que Jesus andou. Tem uma música que diz, né, que ele quer ser santo como Jesus. Ele quer ser simples como Jesus. Quer amar como Jesus. Mas para fazer isso, nós temos que cumprir cada etapa que o apóstolo Paulo falou. A cada etapa que está no livro de Éfeso. Nós temos que entender que para ser como Jesus, nós temos que viver como Ele. E não
querer ser como Jesus e continuar com as mesmas ações. As mesmas ações vão ter os mesmos resultados. Sem Jesus não há salvação. Sem amar ao próximo, olha, irmão, está faltando alguma coisa na sua vida. A compaixão faz parte das nossas vidas, tem que fazer parte das nossas vidas. Jesus olhou tantas vezes para o homem com compaixão, com misericórdia. Nós temos que agir dessa forma, olhar para o homem, para o ímpio, para o pecador com compaixão e com misericórdia e apresentar a vida, apresentar Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, porque só assim nós vamos poder nos fortalecer no Senhor. Só assim vamos poder viver uma vida cheia de autoridade e poder no Espírito Santo de Deus. Se nós descumprirmos partes tão simples e importantes da palavra de Deus, do Evangelho, nós não vamos poder viver aquilo que nós almejamos tanto, que é viver o poder de Deus de forma poderosa sobre as nossas vidas. Nós devemos buscar a plenitude do Senhor. E plenitude tem a ver com tudo completo. Tudo completo e nada faz falta. O amor não faz falta. A misericórdia não faz falta em sua vida. A compaixão não faz falta. Orar pelo próximo não vai ser algo pesado, mas vai ser algo que vai te trazer alegria. Interceder pelo próximo. Orar buscando do Senhor revelação vai ser algo que vai te trazer alegria, orando em nome de Jesus, dizendo: Senhor, me capacita, me ensina, me diz o que eu devo fazer, como eu devo agir com a minha vida. Isso vai ser algo que deve te trazer alegria, deve te motivar. Porque cada vez que nós oramos e buscamos a face do Senhor, com o coração voltado para Ele, Ele nos responde. Ele tem uma palavra de vida para mim e para você. Irmão, quer se fortalecer no poder de Deus? Ande como Jesus andou. Seja santo, seja puro, seja reto, seja amoroso, tenha compaixão, haja com autoridade. Impõe as mãos sobre os enfermos. E primeiramente, creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia naquilo que você está fazendo. Porque quem deixou isso preparado e reservado para você viver com poder e autoridade não foi nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz: depois de terem feito tudo, faça isso. Eu recomendo você pegar o livro de Efésios e começar a ler do capítulo 1 de novo, até terminar no 6. É uma leitura rápida. Eu acho que não dura nem 30 minutos essa leitura. Mas você observe cada ato que o apóstolo Paulo recomenda o povo de Éfeso fazer. E comece a seguir, para que você possa viver o poder de Deus. Só quando ouvimos a direção de Deus e fazemos segundo a vontade dEle, é que podemos ter a vida em nós. É que podemos viver a vida de Deus em nós. Depois de ter feito tudo. Não esqueça essa palavra. Depois de ter feito tudo, fortaleçam-se no Senhor. Irmãos, depois de ter feito tudo, sabe o que vem sobre nossas vidas? O rio de Deus. Depois de ter feito tudo, o rio de Deus vem e você pode fazer como o profeta Ezequiel, avançar cada vez mais para dentro dele. Deus, ele tem algo novo para você depois de ter feito tudo. Porque você pode achar: nossa, já fiz tanta coisa. Daí agora eu vou falar assim: agora eu vou revelar quem eu sou para você. Se fortalecer no poder de Deus é ver a revelação de quem Deus é nas nossas vidas. Nós somos pequenos, somos frágeis, O homem, ele tem seus milindres, ele é milindroso, diz: ninguém se importa comigo. Mas Deus, ele olha dos céus para nós e diz: eu me importo, e agora eu vou mostrar quem eu sou. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Quando o povo de Israel levantou um clamor, Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. E daí Moisés perguntou assim: mas como eu vou falar para eles quem falou comigo? E Deus disse: diga, eu sou. E Deus começou a mostrar quem ele era
para aquele povo. Era um Deus todo-poderoso, capaz de resgatar, de libertar o povo que estava preso, cativo, sem sequer levantar uma arma contra a nação do Egito. Simplesmente liberando a sua palavra. E o povo do Egito, o faraó e os egípcios tiveram que sucumbir à palavra de Deus, porque Deus mostrou quem ele era. O que nós vamos viver a partir de agora, depois de ter feito tudo aquilo que Deus recomendou, é ver quem Deus é nas nossas vidas e da maneira que Ele pode agir para transformar tudo ao nosso redor. Se era preso, era cativo, hoje você é livre. Era preso pelo pecado, cativo pelas suas obras, cativo pelos seus pensamentos, não sabia como agir. Hoje você é livre em Cristo Jesus, e Ele vai te mostrar como viver nessa liberdade, cheio do poder dEle, para que você possa impor as mãos sobre os enfermos e vê-los ser curados. Ele vai mostrar para que você possa pôr as mãos sobre aqueles que estão endemoniados e eles serem libertos, os cativos e oprimidos serem libertos, para que você possa anunciar a palavra de Deus e essa palavra viva transformar as vidas. É isso que você vai viver. Depois de ter feito tudo, o rio de Deus estará à sua frente. E sabe o que você deve fazer? Entrar nele. Mergulhar no rio de Deus. Colocar os pés e falar: até os tornozelos não é o suficiente. Entrar mais e falar: até os lombos não é o suficiente. Eu quero me perder neste rio até que eu não tenha mais controle e só Deus haja. Foi assim na vida do profeta Ezequiel, naquela visão. E vai ser assim na sua vida. Depois de ter feito tudo, Deus vai começar a agir através da sua vida de forma maravilhosa. E não vai ter quem possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque estamos firmados no Senhor. Ele diz, que devemos ficar firmes. Diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nossa luta não é contra o próximo. Nossa luta não é contra o seu vizinho, não é contra aquela pessoa que você acha, ela não gosta muito de mim. Não, a nossa luta não é contra esses. Contra isso nós devemos orar. Nós devemos orar. A palavra do Senhor diz que o justo consegue ter uma amizade até com seus inimigos, No livro de Provérbios diz que o justo ele consegue ter um bom relacionamento até com seus inimigos. Então não é disso que Deus está falando. Ele está falando realmente que existe um reino das trevas, que existe um reino espiritual aonde o inimigo ele tenta permear, ele tenta dominar o homem, onde ele tenta frustrar os sonhos do homem, aonde ele tenta conduzir o homem para o inferno e tirar da presença de Deus. E nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus para poder resistir de forma firme. É isso que diz o apóstolo Paulo. Nós temos que pensar que nós vivemos em uma guerra. E nessa guerra, aquele que não se prepara, ele perde a batalha. Aquele que não se prepara, ele perde a batalha. A palavra do Senhor nos diz que lá no livro de Samuel, 1 Samuel, que o povo filisteu estava na frente, o exército filisteu estava na frente do exército de Israel. E havia ali, no meio do povo de Israel, no meio do povo filisteu, um gigante chamado Golias. E a estratégia dos filisteus era: colocamos Golias na nossa frente e vamos falar, quem lutar contra Golias e vencer, nós seremos subjugados pela nação de Israel. Não vamos nem mais enfrentar a nação de Israel. Vamos ser subjugados. A estratégia era um homem contra qualquer pessoa do exército de Israel. A diferença é que de um lado havia um gigante e do outro lado pessoas
de estatura normal. E aquele povo de Israel ficou com tamanho medo que não tinha outra estratégia para se opor à nação do povo filisteu. Não tinha estratégia, porque eles foram preparados para lutar. Já estamos com escudo, já estamos com arma, estamos com isso, olha, estamos com as nossas lanças, estamos com as flechas, estamos com a espada. Pensou, vamos lutar num confronto normal. Mas o confronto foi diferente. Era 1 contra 1, sendo que esse 1 do outro lado era maior do que qualquer um do lado de Israel. E se o soldado de Israel perdesse a batalha, Israel também teria que sucumbir na batalha. E ali nós vemos o quê? Que Saul e seu exército não tinham uma estratégia, enquanto a nação do povo filisteu já tinha uma estratégia para vencer a batalha. O que o povo filisteu não sabia é que Deus já tinha uma estratégia para demonstrar o seu grande poder no meio da nação de Israel. O que o povo de Israel também não sabia é que Deus já tinha uma estratégia para mostrar o seu grande poder no meio da nação de Israel. Então Samuel chama seu filho Davi, seu filho mais novo, e fala: olha, vai lá no campo de batalha, leva os alimentos para os seus irmãos, veja como ele sai e volte para casa. Davi chega lá e vê o povo com medo, tremendo de medo, e pergunta o que está acontecendo. E ali ele diz: eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar no nome do Senhor dos Exércitos. E é interessante que Davi ali prepara as suas pedrinhas, né? Acho que são 5 pedras, prepara ali a sua funda, o seu bodoque, para poder enfrentar Golias, né? A estratégia de Davi era totalmente diferente de qualquer exército. Porque o exército normal usaria o quê? As armaduras. E se nós olharmos para a história de Davi, o contexto ali de Davi, colocar as armas de batalha sobre ele, e a palavra do Senhor diz que ele não resistiu e caiu para trás de quão pesado eram as armaduras. Mas Davi estava com uma armadura que não se podia ver. Davi estava com uma armadura blindada que não se podia ver, a contemplar a olho nu. Mas ele sabia que o poder de Deus estava sobre ele. Ele sabia que ele estava protegido pelo Senhor. E tanto é que quando Davi chega para lutar contra Golias, a palavra do Senhor diz assim, né? Que Golias despreza tanto Davi, fala assim: você me mandou um menino, mandou ele lutar comigo com paus e pedras, pensando que eu sou um cachorrinho. E Davi responde: eu luto contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A história nós já sabemos. Davi derrotou Golias. Ele lançou a pedrinha minúscula, acertou a testa do gigante. O gigante caiu. Com a própria espada do gigante, ele decapitou o gigante, Golias, e venceu aquela batalha. O exército viu Golias prostrado. O que eles viram? A oportunidade de avançar e atacar. Correu contra o povo inimigo, contra o povo filisteu, e ali destruiu parte do seu exército. A estratégia para uma batalha já diz o quanto você é suficiente para vencer as suas lutas. A estratégia para uma batalha já diz o quanto você pode vencer o seu inimigo. A estratégia do povo filisteu era sucumbir à nação com medo de um gigante. A estratégia de Deus era mostrar o seu poder através de Davi. Através da vida daquele que o buscava com confiança, aquele que o adorava com confiança. Davi estava vestido com a maior armadura que qualquer homem pode se vestir, que era a presença de Deus sobre a vida dele. E agora o apóstolo Paulo diz, né, que nós temos essa armadura e devemos nos vestir com ela, nos vestir da presença de Deus e fazer com que Deus esteja habitando sobre nós. No versículo 13 diz: por isto, vistam
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele começa a falar da armadura de Deus, ele estava ali usando como referência a armadura dos soldados romanos, que se equipavam para enfrentar as batalhas. O Império Romano, né, que foi um império grandioso, eles tinham as suas armaduras para que os seus inimigos não pudessem fazer o seu povo sucumbir, o seu exército sucumbir. E ele fala que devemos usar o cinto da verdade. A palavra do Senhor, como eu já disse, acho que na última pregação, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra aqui diz, né, que devemos ter o cinto da verdade sobre nós. O cinto, ali para o soldado romano, era que dava firmeza para sustentar o seu corpo, tanto nas extremidades das pernas, quanto na sustentar o seu corpo, a parte da cintura para cima. O cinto dava equilíbrio para o soldado, que estava todo ali vestido com o seu traje de guerra. O cinto dava equilíbrio. E a verdade de Deus, ela traz equilíbrio para a sua vida, porque a verdade impede que você desvie os seus passos do caminho de Deus. O que a palavra do Senhor diz? João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade. A verdade te traz equilíbrio, sustenta a sua vida, porque quando você for se apresentar diante de Cristo, quando passar esse tempo e você for apresentado diante do tribunal de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que ao homem está destinado a viver apenas uma vez e depois segue o juízo. Cristo vai olhar para a palavra dele, que é a verdade, e vai olhar para você e vai falar assim: eu encontro a verdade em você. Eu encontro a verdade em você. Você me seguiu, você me serviu, você me adorou, você me honrou com suas palavras e com suas atitudes, vivendo segundo aquilo que eu deixei para você em minha palavra. Você foi santificado pela palavra de Deus. Você foi transformado pela minha palavra, vai dizer o Senhor. Você foi transformado pela minha palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é que vai te dar equilíbrio e vai te separar de uma vida de pecado. Vai te separar de uma vida de pecado e você vai conseguir olhar para Cristo e falar: eu quero ser como Ele. O cinto trazia equilíbrio. E outra coisa, no cinto se colocava a espada, que era a arma de ataque. Era ali que ficava a espada na bainha, que nós vamos falar mais para frente. Saiba que para ter uma vida equilibrada no Senhor, a sua vida tem que ser cercada. Deve ser ali firmada com o cinto da verdade, para que haja equilíbrio na sua vida. E esse equilíbrio vai ser espiritual, porque você vai buscar ao Senhor a cada dia e vai ser cheio da presença dele. Esse equilíbrio vai ser no seu comportamento natural, na ordem das coisas no mundo natural, porque você vai ser uma pessoa que vai ter equilíbrio para pensar, para entender o que se deve fazer. O cinto da verdade deve estar em você. Você deve se equipar com o cinto da verdade. Não despreze isso. Não despreze a verdade de Deus sobre a sua vida. Não tenha uma vida enganosa. Não permita-se ter uma vida corrompida, achando que está vivendo a verdade. A verdade é Jesus. E Ele tem que fazer parte da sua vida. Quando nós vivemos a verdade de Cristo, nós fazemos tudo em verdade neste mundo. Não mentimos. Mantemos o equilíbrio, sabendo que o nosso Senhor, o nosso Salvador, é a verdade que nos dá sustentação e equilíbrio. Diz depois: vestindo a couraça da justiça. Eu vou ver um texto bíblico aqui. Livro de Provérbios.
capítulo 16, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, irmãos. Capítulo 16, versículo 11. Diz assim: balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Deixa eu ver se encontro outro versículo. Versículo 12 diz: os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Justiça. Deus, Ele ama as balanças honestas. Irmãos, nós não devemos agir com parcialidade. A justiça tem a ver com agir de forma imparcial. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, diz a palavra do Senhor. Nós não devemos ser injustos, diz a palavra do Senhor, vestindo a couraça da justiça. E essa couraça da justiça era que protegia o peito, aonde vinham os ataques frontais. E as pessoas têm que encontrar em você justiça. As pessoas têm que olhar para você e para mim e têm que falar assim: olha, o cristiano, ele não trata as pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Aquele que ele gosta, ele trata melhor. Aquele que ele não gosta, ele faz com desdém. Não. Deus não faz acepção de pessoas e eu e você não devemos fazer acepções de pessoas. Devemos ter as nossas balanças justas. Não devemos ser dois pesos e duas medidas. Devemos agir de forma justa. É isso que o Senhor deseja. E a justiça de Deus é essa. Né? A palavra do Senhor diz, deixa eu pegar aqui, livro de João, capítulo 3. Nós conhecemos bastante o versículo 16, mas eu acho interessante o que ele diz a partir do versículo 17. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa é a justiça de Deus. Deus, ele não fez acepção de pessoas. Quando ele enviou Jesus Cristo, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu e você devemos agir com justiça. Não devemos fazer acepção de pessoas. E devemos entender aquilo que a palavra de Deus tem para deliberar sobre as pessoas. Quando eu anuncio o evangelho para um que eu gosto e não anuncio para o outro que eu não gosto, eu estou fazendo acepção de pessoas. Imagine se Cristo agisse assim comigo e com você. Imagine se Cristo olhasse para um e falasse: nossa, eu gosto desse mais do que do outro, então só vou morrer por ele. Como viveríamos hoje? Cristo se importa com todos. Nós não devemos agir com injustiça. Irmão, trate todos da mesma forma. Anuncie a palavra do reino a todos, a qualquer pessoa, a qualquer criatura, entendendo que ele deve conhecer o Senhor e você deve anunciar o Senhor. Diz mais: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Livro de Isaías, capítulo
Deixa eu ver aqui certinho. 52, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o Senhor reina. Calçar o evangelho da paz. Hoje, quantas pessoas para anunciar o evangelho têm feito uma batalha, uma guerra para anunciar o evangelho e feito da maneira errada. A palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo é que convence. Não são argumentos em batalhas exaustivos que convence o homem, mas a palavra da verdade e anunciada em verdade. E o evangelho da paz, se nós lembrarmos bem, Jesus Cristo diz, né? Ide e fazei discípulos. A palavra do Senhor diz, ide e fazei discípulos. Diz que devemos anunciar a palavra do reino, até que ele venha, diz a palavra do Senhor. E os seus pés, eles estão calçados com as sandálias do evangelho, com as botas do evangelho. Como estão os seus pés hoje? Você tem anunciado a palavra do reino? Tem anunciado que Jesus Cristo é o Senhor? Enquanto você está caminhando para o reino dos céus, você tem feito discípulos ou anunciado a palavra do reino para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor? Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como está o seu trabalho em anunciar o reino de Deus? E não digo somente com palavras, irmãos, mas digo com a sua vida. Como está o seu trabalho de anunciar a obra do reino de Deus com a sua vida? Porque as pessoas ouvem você falando de Deus, mas elas julgam as suas atitudes, a sua vida. Como está o falar de Deus e viver em Deus com a sua vida no dia a dia? Se preparem para colocar esse calçado, se preparem para colocar a sandália do evangelho e mostrar o evangelho com a sua própria vida, porque muitos vão dizer, olha como fulano era, e agora ele foi transformado, ele não é mais igual. Alguns amigos meus, quando eu comecei a seguir a Cristo de uma forma verdadeira, diz, você está mudado. Eles observaram em mim algo diferente. E esse algo diferente era uma vida andando com Jesus. Então, o evangelho da paz, ele tem que estar na sua vida. A sandália da preparação do evangelho, a bota, o calçado do evangelho, deve estar sobre a sua vida. E você tem que anunciá-la com ela mesma, com a sua própria vida. Anuncie a palavra de Deus. Demonstre com a sua vida o quanto você foi transformado por ela. E o Espírito Santo de Deus agirá sobre a vida do ímpio e do pecador, daqueles que necessitam conhecer ao Senhor. E ele diz, né, calçados com a prontidão do Evangelho. Esteja pronto para anunciar o reino de Deus. Eu esqueci de dizer sobre a couraça da justiça. Esteja pronto para colocar a justiça em seu peito, para que as pessoas possam ver o quão íntegro você é. O quão íntegro você é. Aquilo que está dentro de você tem que ser aquilo que vai estar fora. Isso é justiça. Agir com justiça para com o próximo é demonstrar, né, que aquilo que você sente dentro de você é a mesma coisa que você fala para ele. Haja em justiça. Ponha a couraça da justiça e vista os seus pés com o calçado da preparação do Evangelho. Ele diz, não, o evangelho dá paz. O evangelho ele tem que trazer paz ao coração do homem, e não guerras e batalhas. No versículo 16 diz, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando criança, meu pai sempre alugava os filmes do Asterix para a gente assistir. E como nós sabemos, né, o Asterix era um gaulês que lutava contra o Império Romano. E quando o exército romano estava ali pronto para lutar, né, ali com a sua legião de soldados para a luta, o que eu sempre via era o quê? Escudos na frente
escudos na cabeça dos romanos. Os escudos eles eram do tamanho do seu corpo praticamente, e eles protegiam todo o seu exército, né? Quando eu via ali a separação dos exércitos dos soldados romanos, eu via os escudos na frente protegendo a frente do corpo, escudos em cima da cabeça protegendo qualquer flecha que pudesse vir sobre a sua cabeça, escudos nas laterais. Toda a legião dos soldados romanos eram protegidos por escudo, a sua guarda era protegida. E aqui a palavra do Senhor diz, né, que o escudo da fé ele é o único capaz de aplacar os dardos inflamados do diabo. E eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que assim, os escudos eles eram feitos ali em madeiras ou feitos de metais, e alguns desses escudos eram forrados com um tipo de couro, e nesse couro eles eram molhados, para que quando viesse alguma flecha que tivesse ali em sua ponta fogo, aquela flecha ao tocar no escudo fosse imediatamente apagada. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz ali, né, que o escudo da fé é capaz de aplacar os dardos inflamados do diabo. Nós nos vestimos com as armaduras de Deus, mas não podemos esquecer o escudo da fé. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz assim que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confiar, fé. Devemos confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, o inimigo não toca. E quantos cristãos estão vivendo seus combates, as suas batalhas, esquecendo de usar o escudo da fé? A primeira coisa que faz, olha, se alguém está endemoniado ou doente, eu não vou impor a mão porque eu não sei o que a pessoa viveu e aquilo que está sobre ela pode vir sobre mim. Irmãos, nós temos que ter fé para entender que a obra quem faz é Deus. A obra quem faz através das nossas vidas é Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus. E o que ele diz para mim e para você é que aquele que está em Cristo, o inimigo não pode tocar. Nós não podemos pensar, né? Não estou preparado. Nós temos que andar preparados sempre. Se você não estiver preparado, você está sem o escudo para se defender. Irmãos, a palavra do Senhor também diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ora, a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas cremos e esperamos. Irmãos, não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do inimigo. Deus já te preparou para vencer o inimigo. Como? Através do nome do Filho de Deus, que é Jesus. E agora, como é que eu aplaco os dardos inflamados do inimigo, as ações do inimigo contra a minha vida? Crendo em Jesus. Crendo no nome do Filho de Deus. Crendo que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E essa palavra foi declarada para as nossas vidas através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa palavra está sobre nós. Cristo venceu o maligno. Quando ele se entregou naquela cruz, ele venceu o maligno. E quando ele ressuscitou, todo-poderoso, o leão de Judá, venceu de uma vez por todas. E não há nada que o inimigo possa fazer contra a sua vida. Agora, para poder viver essa segurança, protegendo praticamente o corpo inteiro, somente com o escudo da fé. Somente com o escudo da fé. Você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, o seu libertador, e que Ele
age através da sua vida da mesma forma que agiu sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de João, de Tiago, de Filipe e tantas testemunhas que nós temos na palavra de Deus, e como ele agiu na vida de Davi no Velho Testamento, como agiu sobre a vida sobre a vida de Samuel, sobre a vida de Daniel, de Ezequiel, de Isaías e de todos os profetas. Você precisa crer no seu Senhor para vencer a batalha e para apagar os dardos inflamados do diabo. Aprenda de uma vez por todas. Crer no seu Deus. Não menospreze o poder do seu Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E com a sua palavra Ele criou o universo. Criou todas as coisas. Bom, vamos a seguir aqui em frente. Diz, usem o capacete, versículo 17. Usem o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça. A salvação deve estar na sua mente todos os dias. Essa vai ser bem curtinha. Eu lembro, eu sempre falo isso nas minhas pregações. Eu lembro de quando houve aquele culto, o encontro de homens. E nós preenchemos ali o que nós desejávamos. Colocávamos os nossos pedidos ali, para que Deus nos desse. E foram tirados um a um os pedidos. E todo mundo podia listar, acho que não lembro a quantidade de pedidos, mas você listava ali os pedidos que você achava que era importante para a sua vida. E fomos apagando um a um, dizendo, olha, agora vamos tirar um, vamos tirar outro, até chegar num único pedido que nós achássemos que era mais importante para as nossas vidas. E eu lembro que ninguém colocou ali a salvação. A salvação não estava na nossa mente. A salvação não estava na nossa mente. Quando foi apagando os pedidos, ninguém sobrou ali pensando, a salvação. A salvação tem que estar na sua mente. Você não pode viver a sua vida sem pensar que você deve ser salvo por Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo. Nós devemos entender que não deve fugir da nossa mente a salvação. Não coloque nada como prioridade na sua vida, a não ser, primeiro, ser salvo, porque você ama a Cristo sobre todas as coisas. Ser salvo é parte crucial, porque se você não ter a salvação, nada valeu a sua luta. De nada valeu a sua luta. Se você não colocar a salvação como ponto principal, de nada valeu a sua luta nessa terra, porque você vai viver uma eternidade sem Jesus. Então tenha em mente sempre a salvação. E a salvação só vem através de Jesus e de mais ninguém. Tenha em mente. Use o capacete da salvação. Pense em Cristo Jesus, seu único e suficiente Salvador, o tempo todo. E depois diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veio a primeira arma de ataque, veio a única arma de ataque. Até agora nós só falamos de armas de defesa. Estamos com o cinto da justiça, estamos com a couraça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, estamos ali com o coturno, né? Com a preparação do evangelho, estamos com o capacete da salvação, estamos com o escudo em nossas mãos, empunhado, mas é a hora de desembainhar a espada, porque é com essa com que você vence a batalha. Com a espada. É com ela que você fere o inimigo, é com a espada. E a espada é a palavra do Deus vivo. Esta é a espada que nós temos. A palavra do Deus vivo. E olha que interessante, como Jesus venceu o inimigo no deserto? Através da palavra de Deus. Como Jesus venceu o inimigo ao ressuscitar? Vivendo a palavra de Deus. Ele foi ferido, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós o olhávamos e reputávamos como um aflito de Deus. Mas naquele momento, ele estava triunfando sobre o inimigo. Quando ele estava ali na cruz, ele estava triunfando sobre o inimigo. Porque ele decidiu morrer por nós, cumprindo a palavra de Deus.
cumprindo a palavra de Deus, que era necessário que um homem morresse para salvar todos os outros. Era necessário que Jesus se entregasse na cruz. Era necessário, né? Porque a salvação, ela teria que ser feita e conquistada através de um derramar de sangue. E Jesus fez um perpétuo, anulou todo aquele sacrifício que era feito com sangue de cordeiros, de animais, e fez um perpétuo que foi com seu próprio sangue, vivendo a palavra de Deus. O Emanuel, o príncipe da paz, o conselheiro, ele venceu o inimigo, vivendo a palavra de Deus. Quando o inimigo trazia coisas aprazíveis para ele ali no livro de Lucas capítulo 4, né, dizendo, olha, eu vou te dar esse reino, olha, se você é filho de Deus, peça para que essas pedras sejam transformadas em pão. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o inimigo com a palavra viva de Deus. Eu e você vamos vencer o nosso inimigo usando a palavra de Deus. Você tem que usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada que corta e destrói o inimigo. A palavra do Senhor diz que a sua palavra é como espada afiada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medulas, capaz de discernir corpo, alma e espírito. Essa é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, se eu e você empunharmos a palavra de Deus com segurança, firmes, inabaláveis, por causa da palavra de Deus, nós vamos vencer o nosso inimigo. Tenha a palavra de Deus sobre a sua vida. Não despreze ela. Deus, através de Josué, teve as maiores vitórias da Bíblia. Ninguém venceu mais do que Josué batalhas. Mas antes de vencer a batalha, Josué teve que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E não pense só você que foi só no capítulo 1 de Josué que Deus mandou ele meditar de dia e de noite. No livro de Deuteronômio, se não me engano, Moisés já tinha passado esse conselho para Josué. E ele já vivia isso. O que Josué fazia? Ele não se apartava da tenda. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, ele não se apartava. Porque dali de pertinho ele ouvia a palavra de Deus. Irmãos, quer manejar bem a palavra da verdade, a espada de Deus? Medite na palavra de Deus. Não perca o foco, não deixe nada roubar a sua leitura e a sua busca para que você possa compreender a palavra de Deus e segurá-la com propriedade. E quando o inimigo vir contra você, você possa dizer, aqui não, porque eu vou lutar no nome do Senhor, manejando a sua palavra. A palavra de Deus está perto de ti, está dentro de ti. Abra sua boca e confesse a Cristo. Confesse o Senhor, maneje bem a palavra da verdade. É só com ela que você ataca o inimigo. E quando você usa a palavra da verdade, o inimigo foge de você. A palavra do Senhor diz que os nossos inimigos eles podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Quando você está com a palavra de Deus em suas mãos, em sua vida, em seu coração, quando o inimigo vem contra você, ele foge por 7 caminhos. Também o apóstolo Paulo, aqui para dar sequência, para encerrar, diz que devemos interceder por aqueles que vão ministrar a palavra de Deus. Devemos interceder por aqueles que vão se propor a sua vida para anunciar o Evangelho. Devemos interceder para que a palavra de Deus esteja ali sendo ministrada. Então seja um intercessor para que se levante missionários. Seja um intercessor para que se levante evangelistas. Seja um intercessor para que você seja um evangelista, aquele que anuncia a palavra da verdade. E por último, o apóstolo Paulo termina assim o livro de Efésios dizendo: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Que o seu amor seja incorruptível, inabalável e firme em Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos nos vestir com a armadura de Deus. Vamos ser sábios e prudentes e manejá-la com total segurança, sabendo usar cada parte da armadura de Deus.
em nome de Jesus, para que possamos permanecer inabaláveis. Vamos usar o cinto da verdade, vamos usar a couraça da justiça, a sandália do Evangelho, o coturno do Evangelho, vamos usar o escudo da fé, vamos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo. E vamos vencer o inimigo. Não existe chance de sermos derrotados se vivermos segundo a palavra de Deus. Não existe chance de ser derrotado. Eu e você somos vencedores, porque estamos equipados com a armadura de Deus.